Eu queria fazer um questionamento para o seu Floriano, porque eu entendo bem os pontos que ele traz, eu acho que sobre a ótica do direito, né? É um direito que o Estado deva assegurar, eu concordo. Mas se a gente pensar pela sustentabilidade do direito, eu gostaria de saber como você pensa em resolver a situação, porque criar outras fontes de receita não me parece viável por tudo que foi estudado, porque na PEC da Previdência e na CCJ também, muito se discutiu sobre as possibilidades de uma previdência sustentável. Então, ninguém mais nega, e eu acho que nem a Anfip nega, que há um déficit, certo? Na Seguridade Social como um todo, não estou só falando de previdência, não. Tanto assim que o último relatório que a própria Anfip traz, se eu não me engano, é de 2015, 2016. Então, que há um déficit, há. Que tem muita coisa para fazer, existe. Então, a minha primeira pergunta é como é que você garante essa sustentabilidade? Porque há um déficit crescente. Em vários estados, servidores não recebem, recebem parcelado. Os estados estão quebrados. Então, eu entendo a premissa do direito e acho que nós temos que resguardar direitos, deixa eu deixar isso bem claro. Mas quando a gente pensa na sustentabilidade, quando a gente pensa também que também todos somos iguais, porque você falou também de privilegiado, você falou de privilégio. Então, a minha pergunta para você, a segunda, é assim, não me parece razoável que ainda que as pessoas... Tem pessoas, não estou nem falando... Estou falando de uma maneira ampla, porque muitos servidores falam assim, mas eu contribuo mais. Mas mesmo contribuindo mais, o per capita é completamente desproporcional. Então, se você pega uma pessoa que ganha 30 mil, se ele contribui 10, 11%, 3 mil e alguma coisa por mês, que é diferente do teto do INSS, eu concordo, mas ele vai contribuir ao longo da sua vida com 3,5 milhões, e depois o que ele vai receber nos anos até a sobrevida dele vai dar 9 milhões. Então, a minha pergunta para você é como é que a gente torna isso sustentável, sem trazer aquilo que não funciona, que já foi comprovadamente que não funciona. Trazer grandes devedores, cobrar os grandes devedores, criar novos tributos, porque nós já temos uma carga tributária enorme e absurda, nosso país não é mais competitivo, não há mais emprego. Então, a minha pergunta, com todo esse desemprego, como é que você torna isso sustentável? Os números estão ali, a fonte, tá? É o RRO. Nós temos aqui, desde a emenda 41, o servidor público se aposenta com o teto do INSS. Desde 2014. Tá? Então, isso aqui são dados governamentais. Então, no regime próprio da União, ok? A verdade é essa. Sobe um pouquinho até 2025, chega perto de 1%, tá? A necessidade de financiamento, entre o que se arrecada e o que se gasta com aposentadorias e pensões, e depois é absolutamente decrescente. Então, do ponto de vista financeiro, o regime próprio federal está equacionado. Está equacionado. Tá? Então, vamos fazer uma mudança de idade, vamos implementar os 65 anos, 62 mulheres, é a proposta. Não vejo nenhuma dificuldade em fazermos essa discussão. Vai ter só aposentadoria por idade para o servidor, vamos aí retirar, dar um tratamento diferenciado para a mulher, para as profissões de risco. Não há nenhuma dificuldade em fazermos essa discussão. O que não pode é a gente não ter uma regra de transição, porque os números mostram que, no longo prazo, já está resolvido. Federal. Estados e municípios, se gastaram a mais, se gastaram errado, e efetivamente a última apresentação minha, também a última tela, ela mostra isso. Tá? Então, esse ano, essa é a realidade, é um déficit de 21 bilhões de reais. Então, nos estados, a situação realmente é essa mesmo, preocupante. Os governadores têm que se preocupar com seus regimes próprios, por isso é que alguns estados já estão atrasando. A maioria dos estados atrasa hoje o pagamento não só dos seus servidores, de fornecedores e dos aposentados. Então, existe uma realidade um pouquinho diferente, acho que bastante diferente entre o servidor público federal. Aqueles dados, eu não coloquei os militares, tá? Aqueles dados. Os militares continuam sendo, mesmo com o projeto de lei em tramitação aqui na Casa, o servidor militar continua do mesmo jeito, ele continua recebendo a conta do Tesouro Nacional via o orçamento fiscal, o orçamento que paga todo mundo, que paga os servidores, etc. Tá? Bom,
aí, voltando para a questão que a senhora me colocou, da sustentabilidade do regime geral. Tá? Não, da sustentabilidade da Previdência como um todo e da Seguridade Social como um todo. É isso que eu estou falando, sem criação de receita e fórmula mágica que vai cobrar devedores, porque, senão, os governos anteriores já teriam feito isso. Você traz alguma solução, alguma proposta? Esses são os números, tá? Os números são esses. Os números que a Anfip se notabilizou, não temos nenhuma dificuldade em mostrar o resultado a partir de 2016. O que nós temos? 2019 vai ser igualzinho, vai ficar nessa faixa. Tá? O que eu disse aqui na minha apresentação é que no artigo 195, entre as fontes que custeiam a Seguridade Social, está o orçamento da União, o orçamento fiscal. Então, por que não atrasou o INSS? Porque a União retirou dinheiro do orçamento fiscal, retirou não, cumpriu a Constituição e pagou saúde, assistência e o regime geral. Isso é desejável? Bom, a gente tem que olhar o passado. Esse passado aqui, que não é tão longínquo, o que aconteceu com aquele azul? Esse dinheiro foi guardado? Não. Esse dinheiro não foi guardado. Apesar de haver a previsão de fundos para tal, não foi guardado. Esse dinheiro ajudou a financiar o gasto primário e o gasto, inclusive, de juros. Sim. Sim, mas assim, era azul. Então, o que mudou a partir de 2016? Então, toda a minha palestra foi demonstrar que a Previdência ela sofre uma consequência de escolhas econômicas que foram feitas a partir de 2015, de um modelo econômico que não deu certo. Então, a Previdência ela sofre uma consequência. Resolver Previdência apenas com a PEC 06, eu não vou mexer no básico, que são basicamente isso aqui, ó. O PIB, desemprego, informalidade, rotatividade, a saúde, a própria DRU, as renúncias. Por que a gente não está discutindo aqui a efetividade, a transparência? Por que nós renovamos agora, recentemente, renúncias tributárias a uma empresa em Manaus que fabrica xarope de refrigerante, tá? E outras renúncias que seriam talvez mais importantes. Então, nós não temos, do ponto de vista de receituário da Anfip, o receituário que a Anfip preconiza é reforma tributária, reforma tributária e reforma tributária. Com isso, eu conseguiria, e aqui na minha apresentação, eu citei um projeto de lei que já está tramitando nessa casa, que trata do imposto de renda, onde a gente vai no foco. 750 mil brasileiros ganham acima de 40 mil reais. Eles têm, na sua 70% do que eles ganham é isento. Isso é justo? Isso é privilégio ou não é privilégio? 750 mil brasileiros. Então, foi basicamente isso, um resumo, mas muito... Agradeço bastante e acho que o ponto central aqui, porque eu não discordo de algumas coisas que são colocadas, porque eu acho que realmente é um conjunto. Né? Você fala, o PEC 6 vai resolver? Não, mas junto com a PEC 6 tem várias medidas, inclusive algumas que você falou. Agora, o que eu na verdade, o que eu queria era... Porque fórmula mágica e receituário, como você mesmo disse, não existe. Mas existe uma questão de sustentabilidade que nós realmente temos que pensar. Né? Como é que a gente equaciona o direito com a sustentabilidade desse direito? Que eu acho que é isso que está faltando. E acho, sim, que tem gente que é privilegiada, sim, porque, querendo ou não, para financiar esse per capita de quem contribui com... aspas, né, números muito aproximados, 3 milhões, e tem um déficit depois, até aposentar, de 9 milhões, é o mais pobre, querendo ou não, justamente por causa do volume. Então, a minha pergunta, que agora eu vou passar, eu queria até ouvir a opinião, porque eu não sei, na verdade, qual que é a linha de José Luiz, como que a gente garante essa sustentabilidade do direito? Porque o objetivo aqui não é tirar direito, o objetivo aqui é conversar como que a gente garante essa sustentabilidade. Só falar, então, a minha palestra foi na questão que nós temos, a questão do curto prazo, de obtenção do superávit primário, aumento da dívida, que é super importante, foi feita até a pergunta, a questão da Previdência realmente é um ponto importante
nessa questão do curto prazo, mas a minha apresentação foi mais para as ineficiências que esse processo demográfico que nós temos aqui vai gerar no futuro. Então, você tem ineficiências alocativas fortes, do ponto de vista de a gente olhar entre quanto que o orçamento diz para o jovem primeira infância e a questão da aposentadoria. A coisa que foi a questão dos privilégios, quer dizer, como política pública, do jeito que está hoje, é pró-rico, tanto do ponto de vista de subsídios como a aposentadoria contributiva, né? Sim. Já, obviamente, tem outras políticas de transferência, e é o exemplo Bolsa Família, que são pobre, e também eu coloquei do ponto de vista do crescimento de longo prazo, com toda essa questão demográfica. Eu trouxe alguns dados que em alguns anos a gente vai ter 50% do PIB de aposentadorias, não vai ter espaço para investimento e outros gastos. Então, isso é importante a gente colocar dentro do nosso modelo, que menos investimento implica em menor crescimento também. Tá bom, obrigado. Agradeço aos dois, tá bom? Muito obrigada.